Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, antes de começar, o Senhor tem mandado a sua palavra esses dias atrás e disse assim: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Glória a Deus. Então, marcha. Glória a Deus. Vamos cultuar ao Senhor. Glória a Deus. Então, marcha. Calamanassuga. O Senhor Deus seja sempre louvado. Amém. Aleluia. Abrimos esse santo serviço de culto, de adoração e louvor ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente nessa comunhão, chama o primeiro hino. 1, 2, 2, chamou o primeiro ali, 122. Glória nas alturas, só o Senhor é Deus. Glória ao Senhor. Bendito seja Deus. Amado Redentor. Eu alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, pois nela os santos sempre receberam as bênçãos do eterno Criador. Somos a nação abençoada, nação de Deus, unida em seu amor. Somos sua geração amada. Aleluia. É Deus o Criador.
Hosana nas alturas. Glória ao Deus do milagre. Alguém tinha chamado outro hino? 180. 80. Glória a Deus. Rei da glória, bendito seja o Senhor. Toda glória, honra, louvor. Yalamanaia, Kaioshiranai. O Rei da glória. Bendito, santo, 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 santo. Glória a Jesus, só o Senhor é Deus. Cristo Jesus, o Santo Cordeiro, Jesus a vida sobre o madeiro, Aleluia. Canta la manasuya. Toganda no so rabiando sonai. Glória nas alturas. Louvado seja Deus. Chamemos um hino para a santa oração. 294. 294. Glória a Jesus, o Rei. Aleluia, glória ao Senhor. Alamanai. Cristo é fiel, nunca falhará.
Yo no sorte bañolo gadarto que tanazuga salayo que Dios lo gaste no morto no soy canyo no gaste vorta mando bayota y nasure te borna casa te no cae zuga la manaía Jesús cae do gana soy Laia Jesus, Oxalá, queira Deus que no dia da nossa aflição, no dia que nós estivermos sozinhos e fracos, o Senhor nos transporte dentro, aleluia, do Kairós, aleluia, nós escutemos essa irmandade cantar dentro de nós bem forte assim, ó, avante, coragem, marchemos. La Manaía, quando estivermos sozinhos, aleluia, bendito seja o Senhor, aleluia, alguma coisa quiser abalar nossa fé, que o Senhor nos traga nesse dia chamado hoje, e que nós possamos escutar vocês cantar com toda a força, cingido de força e vigor, glória a Deus, aleluia, nada para na nossa frente, irmão, nada para, aleluia, bendito seja o Senhor, glória nas alturas, bendito seja o Senhor, hosana nas alturas, Deus do milagre, aleluia. Estamos na oração, no momento da santa oração, glória a Deus nas alturas. Todos nós sabemos o que viemos aqui fazer. Paulo disse: o nosso culto seja racional, ou seja, você sabe o que é um culto, você sabe o que tem que se fazer dentro do culto e o que não tem que fazer dentro do culto. Isso é ser racional. Então o que tem que ser feito, faça. Você sabe o que você veio fazer, irmão? Faça. Você sabe o que tem dentro de ti que você trouxe para entregar para o Senhor? Entrega. Você sabe, meu irmão, que você veio aqui, como é que você tem que se portar diante do culto? Ofereça, cultue ao Senhor. É agora, esse é o momento. É racional. Aleluia, que ninguém force a ninguém, mas que ninguém segure ninguém também. Glória a Deus. Aleluia. Quem o Senhor Deus der palavras de oração guiadas pelo Espírito Santo. Tem um pedido por enfermidade e um por família. Glória a Deus nas alturas. Após a santa oração do Pai Nosso, quem o Senhor Deus der oração, peça que Ele continue presidindo sobre nós pelo Teu Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, porque só Ele tem aquilo que eu vim buscar. Só Ele sabe o que eu falei com Ele durante o dia. Só Ele sabe o que eu passei dentro da minha casa. Só Ele conhece a minha guerra. Só Ele conhece a minha luta. Só Ele conhece aquilo que eu assinei com Ele no céu. Só Ele sabe. Aleluia. Então os irmãos não podem me ajudar, as irmãs não podem me ajudar, não trouxeram para mim o que eu preciso. Da mesma forma eu para a igreja. Mas Ele, glória, Ele sabe o que o irmão precisa. Ele sabe o que você passou. Ele sabe o que você enfrentou para chegar aqui nesse dia. Ele sabe o que a irmã enfrentou, o que a irmã teve. Meu Deus, Alamanaia. Às vezes, para nós conseguirmos entrar aqui e cultuar, irmãos, tem gente que tem que passar tanta coisa, tem que engolir tanta coisa para poder entrar aqui dentro e cultuar. Aleluia. Então, aleluia, aproveita esse momento, aproveita esses minutos. Se você veio em paz, se para você vir aqui é tranquilo, louve a Deus por isso também, porque tem gente que para conseguir cultuar, irmão, para conseguir entrar dentro do santuário do Senhor, aleluia, é uma guerra, é uma luta ferrenha. Só Ele, Deus, sabe o que enfrentou para conseguir chegar aqui diante dos pés do Senhor e adorar Ele na beleza da sua santidade. Alamanaia. Então esse é o momento, igreja, é agora. Aleluia, vamos nos prostrar com fé e dizer para o Senhor aquilo que nós viemos entregar para Ele. Peça que Ele envie do céu por misericórdia a santa palavra, pura, limpa, sem mistura nenhuma. Lamanaia.
Adonai, Panjolo Soi. Glória nas alturas, sem manipulação. Lamaia. Glória a Jesus. Voz de Deus e não de homem. Alamanaia. E que Ele aceite o nosso louvor. E que se Ele aceitar a nossa oferta, que Ele consuma ela com o fogo da tua glória. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, buscamos a face de Deus em santa oração. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Cristo é fiel, Rei eterno. Só o Senhor é Deus, não há outro além de ti. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Liga lá, Manaia. Seja feito o teu querer, a tua vontade, Senhor Deus. Aceita-nos, ó Pai. Bendito Pai nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e livra-nos da tentação e do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Amigo fiel é o Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus, o Cordeiro de Deus. Senhor Deus, seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Hosana nas alturas. Bendito seja o Senhor. Então chamemos o hino, o Senhor Deus enviará a santa palavra. Oh, Jesus.
Ô irmã, ele chamou só um pouquinho na frente, mas segura o teu aí. Eu já vi isso acontecer. Nós vamos cantar o 180. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Cobre nós com o teu sangue. Catalabanaçuia. Jesus é a luz que veio ao mundo para o em trevas eu jamais, pois Ele faz. Se eu andar nessa luz, eu verei o fiel Jesus na casa de Deus Pai, eu contemplarei todo o esplendor do meu Redentor, que alegria, lá não há tristeza. Glória a Jesus, o Cordeiro Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós encontramos no momento da Santa Palavra. Até agora nós falamos para o Senhor, expusemos aquilo que estava dentro de nós, o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração. Glória a Deus. Mas agora chegou o momento em que o Senhor Deus vai falar conosco. Glória a Deus nas alturas. Ainda que muitos digam que é mentira,
ainda que muitos não acreditem, ou outros se apostataram da fé, glória ao nome do Senhor, e dizem, tudo era mentira, Deus nunca falou, aleluia, aquilo era só, aleluia, uma programação neurolinguística, o povo estava ali em estado de transe, e o homem falava aquilo que ele queria. Apostata, bendito seja o Senhor, mas bem-aventurados somos nós que cremos que agora Deus vai falar conosco. Glória a Deus. E Ele é tão Deus que não tem problema nenhum em se usar dessa matéria física, e ainda o mais pequeno que tinha aqui, Ele continua sendo Deus. Então estamos nessa liberdade da santa palavra. O Senhor Deus seja sempre louvado. Amém. Glória nas alturas, só o Senhor é Deus, e não há outro além de ti. Labai o suga, candai rostimanzaiai. Glória nas alturas, só o Senhor é Deus. Calamanai. Yoreva segunda e cordaeiro sou. Caimendornai corda suyalai. Deixe no mai que su tenai o voltai de questo moganai. Da manai, a glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória nas alturas, só o Senhor é Deus. O Senhor tem revelado a santa palavra no livro do Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, somente o verso 26. Glória a Deus. Louvor e honra e ações de graça seja dada a Deus. Todos encontraram Gênesis, né? Rapidão, né? Gênesis capítulo 1, somente o verso 26. Glória a Deus. O título diz aqui, ou o subtítulo diz aqui, a criação dos seres viventes. Glória a Deus. Todos encontraram, né? Então façamos a leitura com a ajuda do Senhor Deus, na guia do seu Espírito Santo. Amém. O verso 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Até aqui. Amém. Glória a Deus nas alturas. E sondando Deus o meu e o teu coração, revelou essa palavra. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. E assim como Ele, o seu Espírito Santo nunca erra. E através da luz, que é Cristo, que é a palavra,
que o Espírito Santo inspirou o servo de Deus a chamar o hino para a palavra. Glória ao nome do Senhor. Quando a serva de Deus anunciou o hino dela também, 293, eu lembrei, tu és oleiro. Aí o Senhor falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí o Senhor me trouxe uma visão dele amassando o barro assim. A Manaíra. Oh Jesus. Então vamos ver o que o Senhor vai dizer a nós por essa santa palavra que Ele revelou. Glória a Deus, porque tudo que Ele criou foi pela sua santa palavra. E disse para o homem dominar sobre todas as coisas. Mas quando eu estava lendo aqui, o Senhor trouxe uma inspiração, porque é Ele quem inspira, é Ele quem fala, é Ele quem faz, tudo é dEle, toda glória, toda honra e louvor é para Ele. Glória a Deus. E a palavra, como todos nós já sabemos, ela é no sentido espiritual. E a linhagem que o Senhor trouxe aqui agora, glória a Deus, é que o homem vai dominar sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Por isso ele fez a analogia comparando Satanás como uma serpente. Porque nós somos a semente da mulher. Glória a Deus nas alturas. E o Senhor te criou, nos criou, e disse assim: domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aí aqui é espiritual. Bendito seja o Senhor. O que o Senhor quer dizer com isso? Que desde o momento da criação eu já te criei para vencer Satanás. Por isso te criei a minha imagem e semelhança, porque para mim ele sempre foi perdedor e vai ser. Contra mim ele nunca ganhou e nunca vai ganhar. Por isso você é a minha imagem e a minha semelhança. Então ele já perdeu. Eu vejo o testemunho do servo de Deus. Ele até achou que tinha ganhado, mas o Senhor já criou ele e nós para dominar sobre todos os répteis. Então essa serpente, aleluia, ou dragão, ou com ele pode escolher o animal que ele achar que amedronta. Vós todos que sois filhos do eterno Deus, somente a Ele temei. Aleluia. Eu fiz você, irmã, eu te criei, meu irmão, aleluia, para dominar, porque você é a minha imagem, a minha semelhança. Você é a semente daquele que já venceu, que pisou Satanás, esmagou a cabeça dele debaixo da planta dos pés, que se chama Cristo. Então o Senhor já te adianta e te diz: onde está o teu medo? Onde estão os teus anseios? Onde está o teu receio? Senhor, nada, você já venceu, você já nasceu vencedor. Eu já te criei a minha imagem e semelhança, porque você domina sobre todos os répteis, principalmente o mais inferior de todos, que é Satanás. Ele não vai te vencer, porque ele nunca venceu. Ele já perdeu e continua perdendo. Então se você entrou aqui hoje achando: Senhor, como vai ser? O Senhor fala: já foi. Mas do que será? O Senhor diz: já foi. Mas e o amanhã? Já foi. Glória a Deus. Você acredita nessa palavra? Você crê na luz que veio ao mundo para o resgatar, para o iluminar, que chama Cristo? Então Ele está te dizendo: assim como eu venci,
Não está escrito que como eu venci, vós vencereis. Mas está escrito assim, ó, eu venci por vós, então acabou. Porque o texto para aí. Porque eu venci o mundo, mas eu venci por vós. Aí está o segredo. Glória a Deus, entende? Porque já no plano de Deus, para que o homem não se gloriasse, então eu te revesti dessa matéria de barro. Mas aí dentro tem algo que é semelhança minha. Tem algo que saiu de dentro de mim. Glória nas alturas. E você nasceu para vencer. Você já veio para vencer. Eu sei, diz o Senhor, que sentado dentro dessa roupa de barro, olhando para um outro boneco de barro, dizendo para você que você já venceu, às vezes se torna difícil de acreditar assim. Mas como o Senhor sempre diz, agora, nesse momento, igreja, no nome do Senhor Jesus, esquece o barro. Alamanaia, voz de Deus e não de homem. Alamanaia, se eu sou eu quem contigo fala, e o Espírito que está aqui atesta com o que está aí, você vai entender que Deus fala contigo. Eu te criei para vencer, eu te criei para dominar, bendito seja o Senhor, sobre a tua prova, sobre a tua enfermidade, sobre tudo, eu te criei, bendito seja o Senhor, aleluia, porque você, aleluia, bendito seja o Senhor, como disse Adão para Eva, você é carne da minha carne e osso do meu osso, aleluia, diz o Senhor para a igreja, aleluia, você, aleluia, saiu de dentro de mim, você é espírito do meu espírito, Lamanaí, Conais, horror terrai, você é porção da minha porção, aleluia, e Alamanai, assim como a serpente não teve poder sobre mim, diz o Senhor, também não terá sobre você, não terá sobre a tua casa, porque você saiu de dentro de mim, você nasceu de dentro de mim, assim como Adão carregava Eva dentro de si, Cristo carregou a igreja, aleluia, quando foi na cruz do Calvário, que ele pisou Satanás, a igreja nasceu, você já nasceu para vencer, Lamanaíga, no Rio do Sul, porque você nasceu na minha vitória, então não tem como você perder. Oh Jesus, quem nasceu na vitória não perde, bendito seja o Senhor, e a igreja nasceu na vitória de Cristo, não tem como você perder. Oh Jesus, aleluia. Por isso o Senhor dizia, até outra palavra atrás, eu já te vi, aleluia, no céu. João já te viu no céu, eu te vejo na glória, aleluia, porque o Senhor sabe de onde você saiu, por mais que eu te fiz dentro dessa matéria chamada barro, aleluia, que é uma matéria corruptível, é simples, mas eu sei de onde você saiu, e você saiu de dentro de mim, diz o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Você é parte minha. Glória. Você consegue entender que você é parte de Deus? Quando o Senhor diz agora, esquece o barro também daí, esquece esse barro, esquece essa roupa que te trouxe aqui, esquece o barro. Ei, glória, aleluia, olha para dentro de ti que tem porção de mim, é disso que eu estou falando, ali eu estou falando com quem está dentro da roupa, Alamanaia, você é uma porção de Deus e nasceu vitorioso, glória, nasceu para vencer. Lamanaia, aleluia, aleluia. Quando eu digo você nasceu para vencer, eu vejo o varão sentado no cavalo branco que saiu para vencer e vitorioso e venceu. Alamanaia, aleluia. Você consegue imaginar, aleluia, ele montado num cavalo branco, Alamanaia, que saiu vitorioso e para vencer, aleluia, e nas suas vestes um manto que descia pela sua coxa, escrito rei, rei dos reis e senhor dos senhores.
Lamaia, é daí que você nasceu, é de dentro desse ser que nasceu a igreja. E o pai disse para ele: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo não erra. Onde nós estávamos? Em Cristo. Vocês estão acompanhando isso aqui? Nós, que eu estou dizendo, é a igreja. A igreja estava dentro do Cristo. E aí o Espírito Santo pegou um homem chamado Paulo e ele escreveu assim, aos Romanos: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Para atestar o que Deus está dizendo, você já venceu. Porque se você estava dentro do Cristo, que é vencedor, você não perde. Mas como, Senhor? Eu sofri isso, eu sofri aquilo. O barro vai ser amassado. O barro vai ser amassado, mas a essência que está aí dentro já nasceu vencedora. Então entenda, igreja, se você conseguir entender que você não é essa roupa que te trouxe aqui, mas que você é o que está dentro, você vai viver mais fácil. Olha o conselho do mestre. Caio Suganai. Eu estou desde quando revelei os santos mistérios dizendo que você não é isso aí. Oh Jesus, aleluia. E você deixa, aleluia, você deixa com que o amassar do barro mexa com alguma coisa com o teu interior, mas não, deixa o barro amassar. O Senhor quebra o barro, Ele faz de novo, Ele modela de novo, Alamanaia, porque Ele é o oleiro, glória nas alturas. Mas o importante é o que está dentro do barro, o importante é o que está dentro da roupa. Você não é isso daí. Quantos anos você escutou? 2014, ouvi 2015, e o Senhor dizendo: você não é isso aí. Ei, você não é isso aí. Anjo, você é anjo. Lamanaí, você é anjo. Ei, Lamaia, Jesus o Rei, aleluia. E eu estou falando, e hoje eu estou falando de novo. Acorda, você não é isso aí. Lamanaí, essa matéria simples aí. Glória a Deus. Você não é isso aí. Glória a Deus. Você é anjo. Por enquanto você é anjo. Você veio do céu, e para o céu você vai voltar. E quem diz isso e testifica isso é aquele que veio do céu e voltou, e venceu por você. Aí o que o Espírito Santo inspirou também ele escrever? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas aí o processo do amassar do barro às vezes faz você desacreditar dessa verdade. Então hoje o Senhor te trouxe aqui mais uma noite para dizer de novo: ei, Lamanaia, ainda que você está na roda,
Lamanassuia, ia lama, eu estou tendo que apertar, glória a Jesus, ainda que você está na mão do oleiro, ia lamanai, parece que você está sendo apertado e modelado, aleluia, desmanche, faz de novo, bendito seja o Senhor, mas é para honra e glória do meu nome, diz o Senhor, aleluia, como Ele disse, aleluia, naquele dia, olha, isso não é para a morte, mas é para o meu nome ser glorificado. Então o barro vai ser amassado, assim como Ele disse no princípio, falou, vamos fazer o homem, aí pegou o barro com as mãos e amassou, e fez o homem. Glória a Deus. Imagine comigo, né? Vamos imaginar. O Senhor fez o boneco. Glória a Deus. O Senhor vai provar para você como é que você é vencedor e Ele é perdedor desde o início. E Ele sabe disso. E está provado aqui no Gênesis. Porque o Senhor fez o boneco. E Ele de longe olhando. Tá, esse boneco aí é fácil de corromper. Aí o Senhor chegou nas narinas do boneco e soprou. Eu falei, agora já não dá, porque aí agora tem porção dele. Você entendeu isso aqui? Ah, esse boneco é fácil corromper. Aí veio Deus e soprou uma porção dele dentro do boneco. Aí falou assim, agora complicou. Porque Deus não contamina, Deus não se corrompe, Ele é puro, santo e verdadeiro, e você é porção dele. Aí quer que eu provo? Está aqui. Ele sabendo que perdedor que ele era, o que Deus falou para o homem? O réptil está sujeito, ele vai entrar na cobra. Ele sabe que é perdedor, não sabe? Alamanaga. Sabe o que é? Às vezes o teu adversário, ele acredita no teu Deus mais do que você. Porque ele, sabendo da ordem que Deus deu, ele já se sujeitou. Bom, se ele vai dominar, e nem o réptil que rasteja, ele vai entrar na cobra. Ele sabe que ele perdeu ou não sabe? A igreja já venceu ou não venceu? Desde o começo, desde Adão. Glória a Deus. Então você já venceu, porque não é o boneco, mas é o que está dentro. Glória a Deus. E às vezes as limitações humanas faz nós dobrar o joelho diante daquele que nos criou e dizer algumas coisas para Ele que Ele que te criou te entende, e Ele que é Pai, Ele te entende, mas às vezes Ele sorri. Porque Ele está te dizendo mais uma vez, você não é essa roupa. Aleluia. Você não é essa roupa. Ei. Irmão, você não é essa roupa. Então toma cuidado, para você não se preocupar mais com a roupa do que com quem você verdadeiramente é. É como se eu pegasse esse paletó e comprasse os melhores produtos para tratar dele, levasse nas melhores lavanderias, mas não tomasse conta do meu corpo, não tomasse banho. Está entendendo a analogia? É como se você cuidasse da sua roupa da melhor maneira possível, dentro das suas condições,
mas você não escovasse os seus dentes, não penteasse os seus cabelos, não cuidasse do corpo. Está entendendo a analogia? Só que aí tem gente que está fazendo isso com o barro, e cuida do barro, e leva o barro para lá, e leva o barro para cá, mas com o verdadeiro você, o verdadeiro eu que está aí dentro, às vezes você não se importa, e você não é a roupa, você é o que está dentro. Deus é Deus, irmão. Ele não está fazendo apologia a ninguém não se cuidar, só está dizendo para você ter mais cuidado com o que está dentro. Se você cuida 100% com o que está fora, cuida 200% do que está dentro. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou mandando você não se cuidar, eu estou falando que se você cuida do que está fora, que vai ser amassado, que vai ser, que a terra um dia vai comer de novo, que vai voltar para a terra de novo, tenha esse mesmo zelo com o que você realmente é. Glória a Deus. Assim como eu, Deus, fiz assim. O barro eu amassei, fiz o boneco do barro, mas a minha preocupação sempre foi com aquilo que eu soprei dentro dele. Sempre foi com os espíritos que descem e entram dentro desse barro. A minha preocupação é com eles. Vocês estão entendendo? A minha preocupação não é com o boneco que é gerado dentro de um ventre para receber o verdadeiro corpo, o verdadeiro ser. A mãe, ele mesmo disse assim, ó, a mãe que gerou, ela pode às vezes até se esquecer do seu pequenino, mas eu, Deus, não me esqueço daquilo que eu gerei, daquilo que eu gerei. E o que ele gerou? Quem é filho de Deus? Essa roupa? A Manaíra. Então vê se a mamãe cuida tão bem dos seus filhos. Imagine Deus dos meus filhos, diz o Senhor. Imagine eu dos meus. Eu nunca te esqueço. Porque seria como se eu esquecesse de um membro do meu corpo. Porque você é. Você sou eu, diz o Senhor. É assim, é desse jeito. Você sou eu. Você sou eu, diz o Senhor. Então se eu esquecesse de ti, era como se eu esquecesse de mim mesmo. Mas Deus não esquece dele mesmo, e nem de você, porque você é porção dele. Glória nas alturas. Você... Ô irmão, o Senhor mandou, nós não clamamos, o Senhor manda a tua palavra sem mistura, fala conosco, Ele está falando, a palavra pura e verdadeira, Ele está dizendo, você sou eu. Porque imagina comigo, para você ver que quando o Senhor está dizendo isso aqui, Ele já disse isso outra vez para um homem. Moisés falou assim, e aí Senhor, quando eu chegar lá, o que eu digo? Quem me enviou? Ele falou assim, você vai falar que eu sou, te enviou. Então imagine Moisés chegando e falou assim, e aí, quem te enviou? Ele diz assim, eu sou. Porque eu sou você e você sou eu. Lamaia, aleluia. Aí vem Cristo e fala a mesma coisa em outra expressão. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai está em mim e eu estou nele. E nós somos um só. Por isso o derrotado olha para você e já sabe que ele perdeu. Porque quando ele olha em ti, ele vê Cristo. E Cristo já venceu. Alamanaia. Aleluia. Está entendendo, igreja? Aleluia. Você saiu de dentro do vencedor. E você já venceu. E quando ele olha para você, ele sabe que você já venceu. Aleluia. E ele perdeu. Mas aí então ele fica tentando. Porque ele sabe das limitações que tem no barro. Porque ele sabe que se ele mexer nas limitações do barro, ele consegue sim, aleluia, dar uma afligidinha no que está dentro. Mas vencer,
Sim. Você nunca vai perder, porque você perder, diz o Senhor, é como se tivesse a possibilidade de eu perder, e eu não perco. É que às vezes dentro dessa roupa que te limita a entender quem somos nós. Então às vezes quando o Senhor fala isso aqui, você não tem como perder, aí a limitação da sua roupa te faz pensar, mas e esse, aquele outro? Irmão, o Senhor é Deus, e Ele te diz assim: eu sou Deus, e ninguém me pega de surpresa. Tudo que acontecer na terra, entende de uma vez por todas, porque às vezes eu falo na minha palavra, o que eu sei que é, porque eu sou quem fala, e às vezes alguém ainda vai orar, Senhor, mas não tem I. O Senhor está te dizendo, se eu falar que porque para mim tudo já foi. Então se eu estou falando que você venceu, mas e quem perdeu? E parecia que veio para vencer, veio para perder. Entende? Deus não é pego de surpresa. Eu escrevi a história de cada um dos seres, e até aqueles que passaram tantos anos ganhando, e alguém pensou assim, nessa limitação desse corpo barro, esse venceu, veio para vencer. Então às vezes quando aí a pessoa perde, isso te faz pensar que então quando eu falo que você veio para vencer, você fala assim, mas o outro para mim também tinha vindo e ele perdeu. Não, se ele perdeu, ele não veio para vencer. Quem veio para vencer, vai vencer e já venceu. Entende? Um exemplo, estava no trabalho, dentro da linhagem da palavra, um rapaz que também serve a Deus, ele chegou em mim e me fez uma pergunta. Ele falou assim: Júlio, eu vi um médico dizendo, você sabia que quem faz academia vai morrer mais cedo? Aí eu ia para ele e falei, porque ele disse assim. Olha a diferença de você saber quem te criou e acreditar que Ele sabe de tudo e nunca vai ser pego de surpresa. Ele disse para mim assim, porque o médico disse, e dentro da limitação física e humana, daquilo que a medicina deixou o médico estudar, ele está certo. Porque ele disse assim, o ser humano foi criado com o coração dele tem uma vida útil, tem uma quantidade de batidas para bater no intermédio de quando ele vive. Então ele disse assim, um exemplo, se o seu coração, que você vai viver 90 anos, é um exemplo, ele tinha que bater, 900 mil batidas, um exemplo, batendo no curso normal da vida. Se você faz academia, ela acelera a sua batida, então significa que quanto mais seu coração bate, você está perdendo dia de vida, é isso? Traduzindo o que o médico disse, foi isso. Por exemplo, se você viver normal, seu coração vai bater normal, então você vai bater 900 mil, você vai viver 90 anos. Se você começa a fazer academia, o seu coração começa a bater mais rápido, então aí não vai bater, as 90 mil vai dar mais rápido, então você não vai chegar nos 90, é isso que ele quis dizer. Faz sentido? Faz. Para nós não. Aí eu peguei e disse assim para ele, Júlio, que ele também chama Júlio, você acha mesmo que Deus é pego de surpresa? Que Deus criou um ser humano e disse assim, você vai viver até 90 anos, seu coração vai bater assim, e de repente ele surpreende Deus e diz assim, vou fazer academia, como é que eu vou viver até os 90? Você acha mesmo? Falei, Júlio, a história do homem que vai fazer academia e o coração dele vai bater mais do que o dos outros, ele vai morrer no dia que está marcado para ele morrer, porque Deus escreveu a história dele, e Deus não é pego de surpresa, Deus sabe de tudo. Se você entender quem é teu Deus, Alamanai, é que você não vai antes do tempo, nem antes e nem depois, você vai no tempo certo. Se você entender então, que se eu digo que você vai vencer, é porque eu sei que você já venceu, você tem que acreditar, porque eu, Deus, já sei. Então o Senhor diz, não olhe para o barro, nem
para o que te carrega, nem para o que carrega o teu irmão, nem para o que o Senhor usa aqui na frente para falar. O Senhor quando o Senhor diz, não olha o barro, é total, irmão, é todo o barro, é toda essa matéria. Não olha para Cristo, porque Cristo não é barro. E se Cristo está dizendo, você já venceu, deixa quem perdeu, perdeu, mas você já venceu. E como o Senhor está dizendo que Ele não é pego de surpresa, quem perdeu, ia perder, quem parou, ia parar, quem voltou, ia voltar, quem não veio, não ia vir. Lamanaia. Está entendendo? Ninguém engana Deus, e ninguém pega Deus de surpresa. Aleluia, é isso que eu estou dizendo. Aleluia. Quem vencer, veio para vencer. Quem perder, veio para perder. Não importa se passar 90 e tantos anos vencendo, se no final ele tiver que perder, ele vai perder, porque eu disse e digo de novo, traidor não volta para o céu. E quem sabe quem é quem? Só eu. Porque vê que essa matéria que eu criei, o homem, barro, ela é moldável. Ixi, agora. E tanto que o sujo sabe disso, que dentro da internet Ele deu sabedoria para o homem e a mulher. Essa sabedoria diz assim, ó, você, essa matéria que Ele fez você, ela é moldável. Então mesmo que o que está dentro de você não tem caráter, mesmo que o que está dentro de você é mentiroso, mesmo que o que está dentro de você não vai voltar para o céu, porque, aleluia, eu e você, o diabo diz para você, ó, eu e você, nós já sabemos que nós perdemos, que nós não vai voltar para o céu, mas lá na internet você tem que mostrar uma carinha boa, porque essa matéria que ele fez, ela é moldável. Então na internet você coloca uma cara boa, você faz uma cara de santo, você põe roupa de... Oh Jesus, da managa. Ei, irmão, lá na internet você faz cara de santo, você põe roupa de santo, você se veste como santo, você diz que é santo, você fala como santo. É o barro sendo moldado. O barro, ele é assim mesmo. Mas eu, Deus, sei o que eu criei, e eu sei o que está dentro. Entende? Porque ele ficou de longe vendo o Senhor moldar o barro. Então ele falou assim, ah, dá para moldar. E dentro da justiça de Deus ele moldou. Vamos lá, vai encerrar a palavra. Mas se tratando de cuidado com filhos, porque o Senhor está falando disso, eu estou cuidando de você, meu filho, eu estou cuidando de você, minha filha. Aleluia. Você acha mesmo que Eva ensinou Abel de um jeito e Caim de outro? Os dois foram moldados do mesmo jeito. O barro. Mas o que está dentro, o que é de verdade, porque o que é já foi. Todos nós sabemos o que aconteceu. Então é isso, irmão. Você é o que é, e eu sou o que sou. De novo, Alamanaia, glória. Você é o que é, porque eu sou o que sou. E Deus ninguém engana.
E ele mandou parar a palavra aqui e deixar nós embora pensando mesmo. Você é o que é e eu sou o que sou. E Deus ninguém engana. Essa é a santa palavra. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Eita glória. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Deus em santa oração. Amém. Glória nas alturas. Só o Senhor é Deus. Glória que Dios no está efectuando ni casa. Ela manasuya, que forgesta, tushmazo, katai, retorno, kanzai. Por yorto que te mando suga, la mana que suga nai. Yo resta, yo te digo, Shinar, tu comandai. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Amai que sui, que jonai, que se urtanai. Da pior que sama, yo no estai, que sumanga, todo forto, no shimaza, da batalha. Oh Deus vivo, santo e poderoso, aleluia. Glória ao justo, fiel Cordeiro. Vai você, anda, canto nostai, que suja, que no canasunai. La managa liga, la maquisunai. Amém. Glória nas alturas, só o Senhor é Deus. Hosana, hosana nas alturas. Glória a Deus, santo e imaculado. Glória a Jesus. Salamaia. E catalamanaçuga. Glória, glória, glória a Deus. Santo, fiel e verdadeiro. Aleluia. Santo, alamanaga. Senhor Deus, seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmã, repete o hino, por favor. 293. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Santo, fiel, verdadeiro. Glória a Jesus. Você tem o formato igreja, você tem o formato de Cristo. É ali do ladinho dele que você vai encaixar. Não tem outro lugar para a igreja, porque você saiu dali e ele é o molde, ele é o modelo. Então tem gente que acha ruim, irmão, se você não se encaixar dentro de Cristo, você não volta para o céu. O teu lugar é do lado dele, da onde você saiu. Não tem outro molde, não tem outra estrutura. A igreja e Cristo são um só. Quer voltar para o céu? Tem que ser unido a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Alamanaia. Glória a Deus. Xalai alamanaia. Toda a glória, honra, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente.